Tudo que você já experimentou nunca foi o mundo em si, foi a sua interpretação dele. As cores que você vê, os sons que você ouve, até mesmo o espaço pelo qual você pensa que se move, não são a realidade objetiva. São uma construção mental, uma projeção. E a verdade assustadora e libertadora é esta: você nunca tocou o mundo real, apenas a imagem que sua consciência criou dele. Tudo o que você acredita sobre sua vida, suas limitações e seu potencial foi construído sobre uma mentira. Greenberg começou a ver falhas na compreensão convencional da mente. Ele percebeu que o cérebro não estava apenas reagindo ao mundo exterior, mas construindo-o. Não simbolicamente, nem metaforicamente, mas literalmente. A mente não está contida dentro do crânio. A consciência é não local, e a estrutura da realidade é moldada por ela. Ele formalizou essa revelação no que chamou de teoria sintérgica. De acordo com Greenberg, existe um campo informacional unificado, uma espécie de matriz cósmica que está na base de toda a matéria e energia. O cérebro não processa apenas os estímulos dos sentidos. Ele modula esse campo, moldando uma projeção holográfica que chamamos de experiência. Isso significaria que nossas percepções não são reflexos de um mundo externo, mas sim interpretações esculpidas pela consciência a partir desse campo subjacente. Nós não vemos o mundo, nós o renderizamos. O que tornava Greenberg tão perigoso não era apenas o fato de ele ter provado que coisas estranhas acontecem. Era o fato de ele ter oferecido um mecanismo por trás delas. Ele deu uma linguagem científica a fenômenos que antes eram considerados místicos. A meditação não era apenas relaxamento, era um meio de sincronização com o campo. A visualização não era apenas placebo, era como codificávamos a realidade. Ele estava a decifrar a fórmula por trás da manifestação, da cura e da própria percepção. Significa que você não é um observador passivo da vida. Você é um participante da sua criação. Cada pensamento, cada emoção, cada crença está alimentando o campo e colapsando-o em forma. Jacobo não estava pregando uma nova religião. Ele estava mapeando a arquitetura oculta da realidade e estava fazendo isso de uma forma que fundia a sabedoria antiga com a ciência moderna. Isso é o que o tornava perigoso. Porque uma vez que as pessoas entendem que a realidade responde ao seu mundo interior, elas deixam de ser controláveis. Elas deixam de terceirizar seu poder. Elas deixam de esperar que o mundo mude e começam a perceber que são os programadores da simulação. O legado de Greenberg não foi enterrado por ser pseudociência. Foi enterrado porque era verdadeiro o suficiente para ameaçar a própria estrutura da ilusão que todos nós fomos ensinados a obedecer. Então nada do que você sempre considerou certo sobre sua vida, suas circunstâncias, sua identidade, seus limites, é tão fixo quanto você foi levado a acreditar. Porque o campo não responde a quem você finge ser. Ele responde a quem você é, no fundo, por baixo do ruído. A maioria das pessoas vive a vida inteira sob a ilusão de que a realidade é algo que acontece com elas, que o mundo existe lá fora, e nós simplesmente caminhamos por ele como atores em um cenário construído por outra pessoa. Mas e se essa for a mentira mais prejudicial, já contada? E se o mundo real, aquele que você toca, saboreia, vê, teme e persegue, não existir independentemente da sua mente? E se o seu cérebro não for uma câmera gravando a vida, mas um projetor exibindo-a? Jacobo Greenberg acreditava exatamente nisso. Por meio de sua teoria sintérgica, ele propôs que tudo o que percebemos é o resultado de uma interação dinâmica entre o cérebro e um campo de consciência universal, que ele chamou de campo sintérgico. Esse campo é puro potencial. Ele contém todas as frequências, todas as formas, todas as possibilidades. Mas é a sua consciência, o seu estado interior, que determina como esse campo se colapsa na realidade que você experimenta. O mundo não se revela a você. Você o cria de dentro para fora.
Isso não é uma metáfora espiritual. Não é um pensamento positivo envolto em linguagem poética. É física, cognição e energia convergindo. Você não está vendo o universo como ele é. Você está vendo a interseção entre a sua atenção e a possibilidade infinita. O mundo externo é uma tradução. Por que uma pessoa vê um beco sem saída, enquanto outra vê uma porta? Por que os ciclos traumáticos continuam se repetindo mesmo depois que os gatilhos externos desaparecem? Porque o campo ainda está sendo moldado pela assinatura interna. Seus pensamentos, emoções e crenças não estão flutuando inofensivamente. Eles são frequências. E essas frequências determinam que segmento do campo infinito é traduzido em sua vida. Agora pense nisso por um momento. Se a consciência é o dial de sintonia e o campo é a fonte da sua realidade, então tudo o que você experimenta é feedback. Seus relacionamentos, suas lutas, seus momentos de alegria ou crise, nada disso é acaso. São manifestações. O mundo externo não é um castigo ou um presente. É um espelho. E se você muda o sinal, o reflexo não tem escolha a não ser mudar também. Isso também significa que tentar manipular o mundo exterior, sem ajustar o interior, é como mudar a projeção em uma tela de cinema, riscando o vidro. Não vai funcionar. Você tem que mudar o filme dentro do projetor. É por isso que afirmações sem crença não funcionam. É por isso que as pessoas sabotam oportunidades que mudariam suas vidas. O campo responde ao seu sinal dominante, não ao seu pensamento positivo. Ele ouve o que você incorpora, não o que você faz. As implicações disso são enormes. Significa que você não está à mercê das circunstâncias. Você não é o efeito. Você é a causa. O campo não está fora de você. Ele flui através de você. Você está entrelaçado com ele, inseparável dele, moldando-o a cada segundo, esteja você ciente disso ou não. E quanto mais consciente você se torna desse fato, mais poder você recupera sobre sua vida. Você para de esperar pela mudança. Você se torna a mudança. Jacobo Greenberg não se limitou a teorizar isso. Ele mapeou, mediu e demonstrou. Mas no momento em que você sugere que a realidade é subjetiva, que o mundo reflete o eu interior, você ameaça todos os sistemas que se beneficiam de manter as pessoas passivas. Porque, uma vez que você percebe que as paredes da prisão são feitas de suas próprias crenças, o sistema perde seu controle. Você não precisa mais de permissão para viver de maneira diferente. Você deixa de obedecer a roteiros que nunca foram seus. Você começa a criar a partir de um lugar que é real, não porque está diante dos seus olhos, mas porque está enraizado na sua própria frequência consciente. Disseram-lhe que o seu cérebro é uma espécie de computador biológico, uma máquina que armazena memórias, processa informações e gera pensamentos. Mas isso não é verdade nem de longe. Seu cérebro não pensa da maneira que você acredita. Ele não cria ideias do nada. Ele está sintonizado em algo, traduzindo algo, decodificando frequências, assim como um rádio não cria a música, ele a recebe. Esse é o seu cérebro. Ele não é um criador de consciência. Ele é um intérprete dela. Jacobo Greenberg via o cérebro não como um gerador, mas como uma interface. Um equipamento biológico sintonizado para filtrar, distorcer e traduzir as frequências brutas do campo sintérgico. E assim como um rádio, ele pode ser sintonizado em diferentes estações. Diferentes frequências trazem diferentes tipos de experiências, diferentes níveis de clareza e diferentes relações com a própria realidade. Essa ideia não é tão absurda assim. Até mesmo a ciência convencional admite que percebemos apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. Mas e se isso não for uma limitação do mundo externo, e sim uma limitação do nosso receptor? A teoria de Greenberg implica que a consciência real, não está acontecendo no cérebro. Ela está acontecendo além dele, e o cérebro está apenas trazendo uma pequena parte dela para o foco. Pense nos sonhos.
Você fecha os olhos e, de repente, mundos inteiros se revelam. Conversas acontecem, pessoas aparecem, emoções surgem e desaparecem, e às vezes tudo parece mais real do que a vida acordada. Como isso é possível sem nenhuma informação externa? De onde vem esse mundo? A resposta é: ele já está no campo. Seu cérebro não o está gerando. Ele está sintonizando-se nele. Da mesma forma que você sintoniza certos pensamentos, certos humores, certas crenças durante o dia. As implicações disso são enormes. Se o seu cérebro só consegue interpretar o campo com base na qualidade do seu estado interior, então melhorar a sua percepção significa melhorar a sua mente, não o seu ambiente. Mudar a sua vida não começa com a mudança de emprego, de local ou de parceiro. Começa com a mudança da frequência em que a sua consciência está sintonizada. É por isso que as pessoas repetem os mesmos ciclos, mesmo depois de tudo o que é externo ter mudado. Porque o sintonizador interno não se moveu. Ele ainda está preso na mesma estação, no mesmo sinal, na mesma projeção. Isso também explica por que traumas, medos e crenças negativas distorcem sua realidade de forma tão poderosa. Eles não são apenas padrões psicológicos, eles são filtros de frequência. Eles literalmente atrapalham sua capacidade de perceber e moldar o campo com clareza. Uma pessoa cheia de medo não apenas se sente ansiosa, ela interpreta mal a vida. Ela atrai distorções. Ela se alinha com linhas do tempo que refletem seu caos interior. Não porque o mundo está punindo-a, mas porque o campo responde como um espelho, perfeito, imparcial e imediato. Você foi ensinado a acreditar que sua mente é limitada, que sua imaginação é falsa, que a intuição é fraca e pouco confiável. Mas e se tudo isso foi projetado para suprimir sua capacidade de ouvir? Porque o campo fala em símbolos, sensações, impulsos e conhecimento interior. Ele não grita, ele sussurra, e o cérebro, se deixado em constante ruído e distração, não consegue ouvi-lo. Quanto mais barulhento fica o seu mundo interior, mais difícil é perceber o que realmente está a chegar. Isso não é uma falha no seu design. É o resultado de interferências culturais, emocionais, nutricionais, informacionais. Você tem estado rodeado de ruído para nunca perceber que é um receptor. Quando Greenberg propôs que o cérebro traduza em vez de pensar, ele abriu uma porta. Ele sugeriu que a forma mais elevada de inteligência não é saber mais, é eliminar interferências. É aprender a ficar tão sintonizado, tão internamente silencioso, que você finalmente consegue acessar o que sempre esteve fluindo pelo campo. Sabedoria, intuição, visão, conexão. Isso não é fabricado. É lembrado, acessado, permitido. Você não precisa se tornar algo novo para experimentar uma nova realidade. Você precisa sintonizar-se em uma frequência diferente do campo. E o primeiro passo é perceber que seu cérebro não está aqui para prendê-lo. Ele está aqui para lhe dar acesso. Não a versão da vida que lhe ensinaram a perseguir, mas a versão que seu eu mais profundo já sabe que é possível. Quando você para de forçar seu cérebro a pensar e começa a permitir que ele ouça, tudo muda. Porque você não está aqui para sobreviver ao mundo, você está aqui para projetá-lo. Você foi treinado para acreditar que o mundo é aleatório, que as coisas acontecem com você, que a sorte, outras pessoas e forças externas ditam o rumo da sua vida. Mas olhe mais de perto. Quantas vezes seus medos se tornaram realidade não porque eram inevitáveis, mas porque você continuou focando neles? Quantas vezes uma crença sobre você mesmo, boa ou ruim, foi confirmada por suas experiências? Isso não é coincidência. Isso é reflexão. É o campo mostrando o que você já carrega dentro de si. A teoria de Jacobo Greenberg não se limitava à consciência como um campo. Ele acreditava que sua realidade pessoal, a vida com a qual você acorda todos os dias, é uma projeção constante do seu estado interior. Não ocasionalmente. Não quando você está manifestando.
Mas o tempo todo, o mundo não reage apenas ao seu humor. Ele responde à sua frequência dominante. Isso significa que suas crenças, seu ponto de equilíbrio emocional e até mesmo suas expectativas inconscientes estão moldando a própria estrutura do que você chama de real. É por isso que algumas pessoas parecem passar pela vida atraindo oportunidades, enquanto outras se sentem bloqueadas a cada passo. Não é porque o universo tem favoritos, é porque o campo é neutro. Ele não entrega o que você merece, ele entrega o que você está alinhado. Você pode não estar consciente do que está transmitindo, mas o campo está. Ele reflete o que você mantém de forma mais consistente, não o que você espera de passagem ou afirma uma vez pela manhã e esquece na hora do almoço. Greenberg acreditava que o cérebro não apenas lê o campo, mas também escreve nele. Sua atenção focada é como uma caneta. Sua emoção é a tinta. Cada pensamento em que você se concentra, cada sentimento que você nutre, cada crença que você defende, essas são as mensagens que você está escrevendo no tecido do campo. E como o campo é fractal, esses sinais não apenas ricocheteiam dentro da sua cabeça, eles se expandem para fora, reorganizando os padrões de sua experiência para corresponder à fonte do sinal. Você. Isso muda tudo. Significa que sua vida não é apenas uma série de eventos desconexos. É uma mensagem, um padrão, uma transmissão que você talvez nem saiba que está fazendo. Se você se sente preso, se sente que as mesmas lições continuam aparecendo repetidamente, não é porque a vida está quebrada. É porque o projetor está reproduzindo o mesmo rolo em loop. Mude o rolo e o filme muda. A mente adora apontar o dedo. É mais fácil culpar o governo, seu ex, a economia ou alguma ideia vaga do destino. Mas no momento em que você realmente vê o campo como ele é, um espelho vivo, você não pode mais fugir do seu próprio reflexo. As pessoas que te provocam, os obstáculos que você enfrenta, os padrões que se repetem, não são punições. São convites, sinais. Eles estão pedindo que você olhe para dentro e pergunte: que parte de mim ainda está projetando isso? Que crença estou alimentando inconscientemente que faz com que essa experiência continue reaparecendo? E isso não significa que você é culpado pela sua dor. Isso é um mal-entendido. Não se trata de culpa, mas de poder. Se você é quem está projetando, então você também é quem pode mudar o filme. Isso não significa ignorar seus sentimentos ou fingir que tudo está bem. Significa assumir a autoria total do seu sinal. Assumir o que você carrega. Curar o que distorce sua frequência e aprender a enviar uma mensagem mais clara, mais verdadeira e mais alinhada para o campo. O trabalho de Greenberg nos mostra que isso não é apenas filosofia. Suas experiências com estados alterados, coerência das ondas cerebrais e distorção da percepção apontam para uma verdade. Estamos caminhando dentro de nossas próprias mentes. O que você espera tende a acontecer. O que você resiste tende a persistir. O que você ignora apodrece sob a superfície e ecoa de volta de formas cada vez mais altas. A realidade não é aleatória. Ela é responsiva. Você não está apenas nela. Você a está moldando. É por isso que o trabalho interior profundo não é um luxo. Não é uma autoajuda opcional e sem sentido. É como você limpa o projetor. É como você atualiza as lentes. É como você assume a responsabilidade não apenas pelo que pensa, mas pelo que cria. Porque o que você experimenta não é separado do que você acredita. O campo não faz julgamentos morais. Ele não se importa se suas crenças foram herdadas de traumas, da cultura ou da infância. Ele apenas lê a frequência e a reflete. Quando você começa a entender isso, sua relação com a vida muda. Cada conflito se torna uma mensagem. Cada sincronicidade se torna uma pista. Cada desafio se torna um espelho perguntando: esta ainda é a realidade que você quer levar adiante? Você não pode mais se dar ao luxo de guardar amargura, porque verá como ela envenena seu próprio reflexo. Você não vai mais fingir que é impotente, porque o campo prova o contrário. Você está sempre criando.
A questão é se você está fazendo isso conscientemente ou inconscientemente. Se você está usando seus pensamentos para confirmar seus limites ou para expandir seu potencial, se você está alimentando o campo com medo, culpa e carência, ou com clareza, presença e verdade, o campo não escolhe. Você escolhe. Se a realidade é uma projeção do seu estado interior, se a consciência molda o mundo pelo qual você caminha, então pergunte a si mesmo: por que não lhe ensinaram isso? Por que você passou anos memorizando fatos que nunca usou, em vez de aprender como sua própria mente funciona? Por que sua educação se concentrou na história que glorifica o poder e a obediência, em vez de como acessar a parte de si mesmo que pode moldar sua realidade? A resposta é desconfortável, mas necessária. Você nunca foi destinado a entender o quão poderoso você realmente é. Na verdade, sistemas inteiros foram construídos para garantir que você nunca sequer questionasse isso. Desde o momento em que você conseguiu compreender a linguagem, você foi alimentado com uma visão de mundo projetada para mantê-lo preso em um ciclo de dependência, conformidade e confusão. A narrativa dominante lhe ensinou que a consciência é apenas um subproduto do seu cérebro, uma espécie de efeito colateral acidental da biologia. Ela lhe disse que o mundo material é tudo o que existe, que não há nada mais profundo, nada mágico, nada além do que pode ser tocado ou medido. E mesmo que sua intuição gritasse o contrário, você foi envergonhado por ouvi-la. Jacobo Greenberg percebeu essa mentira. Ele entendeu que a razão pela qual a ciência convencional se apega tão desesperadamente ao modelo materialista é porque a alternativa destrói a ilusão de controle. Se a mente realmente molda a realidade, então nenhuma instituição, seja política, religiosa ou corporativa, pode reivindicar autoridade sobre sua experiência. Se você pode acessar o campo diretamente, então não precisa de guardiões para lhe dizer o que é verdade, o que é possível ou o que é permitido. E esse tipo de soberania não torna você mais fácil de controlar, torna você impossível de possuir. O sistema prefere a previsibilidade. Ele prefere pessoas que ficam dentro de suas caixas e, por isso, recompensa a conformidade e pune o desvio. Ele patologiza aqueles que pensam diferente, espiritualiza aqueles que questionam a realidade e ridiculariza aqueles que buscam o conhecimento interior. O sistema educacional não cultiva sua mente, ele a condiciona. A mídia não informa, ela molda sua atenção. A religião não o aproxima do divino, muitas vezes substitui sua própria experiência do campo por histórias de segunda mão e obediência baseada no medo. As teorias de Greenberg não foram rejeitadas por falta de dados. Elas foram rejeitadas porque ameaçavam desconectar as pessoas do programa. Uma população que entende que sua consciência gera sua experiência não implora por permissão. Ela não fica parada em empregos sem futuro, engolindo comprimidos para a ansiedade, para sobreviver à rotina das 9 às 5. Ela não compra produtos na esperança de preencher o vazio que só o autoconhecimento pode curar. Ela não obedece cegamente quando lhe dizem para ter medo. Ela começa a fazer perguntas perigosas, e os sistemas de controle não sobrevivem a perguntas perigosas. É por isso que a narrativa é cuidadosamente mantida. Você é ensinado que o cérebro é a fonte mais elevada de inteligência, que experiências místicas são alucinações, que o conhecimento interior não é confiável. Você é mostrado repetidamente que a realidade é dura, fixa, externa e que seu papel é se adaptar a ela, não questionar sua origem. Mas tudo isso é errado. A realidade se curva ao nível de consciência que se envolve com ela. E quanto mais profunda for sua consciência, mais fluido se torna o seu mundo. Greenberg entendeu que a consciência não é um espectador, é o arquiteto. Isso significa que as crenças que você carrega são projetos. As emoções que você reprime são pontos de pressão. As histórias que você repete são feitiços. E quanto mais você vive pela narrativa de outra pessoa, mais você sente que a vida está acontecendo sem a sua participação.
Mas a verdade é que a vida está acontecendo exatamente de acordo com a sua participação. Você simplesmente não foi ensinado a ouvi-la. Por que governos e instituições apoiariam pesquisas que capacitam os indivíduos a assumir o controle de suas próprias mentes? Eles não fariam isso. Esse tipo de conhecimento não se traduz em receita tributária ou cidadãos passivos. Ele cria pensadores livres, criadores, curadores. E pessoas assim não ficam quietas. Elas não se conformam. Elas mudam o jogo. E quando você percebe que o jogo é manipulado para mantê-lo adormecido, a coisa mais rebelde que você pode fazer é acordar. Isso não é uma conspiração. É um projeto. Um projeto que mantém você espiritualmente entorpecido, mentalmente disperso e emocionalmente frágil. Ele garante que você esteja constantemente buscando algo lá fora para consertar o que parece estar quebrado aqui dentro. E como ninguém nunca lhe ensinou sobre esse campo, sobre seu papel em moldá-lo, você continua procurando soluções nos lugares errados, terapias que nunca acabam, carreiras que o esgotam, relacionamentos que ecoam a mesma dor. Mas a verdade nunca esteve fora de você. Estava enterrada sob o barulho. Depois de ver como o sistema projetou sua desconexão, você pode começar a desfazê-la. Você pode parar de alimentar o ciclo e começar a lembrar quem você é por baixo dele. Porque a forma mais poderosa de rebelião não é a raiva, é a consciência. É reconhecer que tudo o que eles usaram para te diminuir só funcionou porque você não sabia o quão grande você realmente era. A verdade não é que você está no campo. A verdade é que você é parte dele. Você está entrelaçado nele. Você o molda com cada respiração, cada pensamento, cada crença silenciosa que você mantém quando ninguém está olhando. Você não precisa aprender a influenciar a realidade. Você já faz isso. A questão é, você está fazendo isso conscientemente ou está deixando que o barulho do condicionamento antigo faça isso por você? O trabalho de Jacobo Greenberg não se resumia a compreender a natureza do campo. Tratava-se de aprender a interagir com ele. Ele não se limitou à teoria. Estudou as práticas daqueles que dominavam a arte da modulação do campo. Yogis, xamãs, monges, curandeiros. Eles não estavam manipulando a matéria com força. Eles estavam modulando a frequência, sintonizando sua consciência como um dial até que a realidade ao seu redor começasse a mudar em ressonância com o sinal que estavam enviando. Eles não estavam desafiando a ciência. Eles estavam incorporando uma ciência que só agora estamos começando a lembrar. A sua atenção é a ferramenta mais poderosa que você tem. Aquilo em que você se concentra não é passivo, é um comando. Diz ao campo o que é importante. Sinaliza ao cérebro o que priorizar e começa a organizar a percepção, o comportamento e até mesmo a probabilidade em torno desse sinal. É por isso que duas pessoas podem entrar na mesma sala e sair com experiências totalmente diferentes. Uma vê uma oportunidade, a outra vê uma ameaça. O mesmo espaço. Interação diferente com o campo. Porque nunca se trata apenas do que está acontecendo. Trata-se de como sua consciência está sintonizada com isso. Quando você aprende a direcionar sua atenção com intenção, você deixa de ser vítima da reação. Você deixa de viver no piloto automático. E quando essa intenção é alimentada pela emoção, ela acelera o processo. A emoção é energia em movimento. Ela carrega carga. Essa carga interage com o campo e começa a moldar os resultados antes mesmo de você tomar uma única ação. É por isso que a visualização funciona. Não porque a imagem em si seja mágica, mas porque a frequência emocional por trás dela está enviando instruções para o campo. Ela está moldando o projeto a partir do qual a realidade é construída. É também por isso que a atenção plena, a meditação e a quietude interior não são luxos, são necessidades. Porque uma mente cheia de ruído não pode moldar conscientemente nada. Está demasiado ocupada a reagir a uma realidade que não percebe que está a criar. A quietude cria espaço entre o impulso e a intenção. Permite-lhe observar os seus próprios padrões, os seus próprios defeitos, e nesse espaço pode interromper o ciclo.
pode redirecionar o sinal, pode escolher de forma diferente. A pesquisa de Greenberg apontou a coerência como um marcador-chave do alinhamento do campo. Quando seu cérebro entra em estados de coerência, em que diferentes regiões estão sincronizadas em ritmo, ele se torna mais eficiente na tradução do campo. Não se trata de ter pensamentos positivos o tempo todo, trata-se de estar alinhado internamente. Quando suas crenças, desejos, ações e emoções estão em harmonia, o campo responde mais rápido. A mensagem fica mais clara. A projeção se torna mais nítida. Você já experimentou isso? Momentos de fluxo em que o tempo desaparece. Intuições que se revelaram certeiras. Insights repentinos que não tinham nenhuma fonte lógica. Isso não é coincidência. É o campo falando através de um canal claro. E quanto mais você confia nele, mais ele confia em você. Não porque ele é consciente como uma pessoa, mas porque responde à frequência como um espelho responde à luz. Tudo o que você irradia se torna seu reflexo. Então, como você começa a sintonizar o campo? Comece familiarizando-se com seu próprio estado. O que você pensa quando ninguém está ouvindo? Com quais emoções você acorda? O que você espera quando entra em uma sala, começa um projeto, fala com um estranho? Isso não é trivial. São os códigos que você envia para o campo a cada momento. Mudar sua realidade não começa com o fazer, começa com o ser, com a escolha de pensamentos que se alinham, emoções que elevam, intenções que vêm da clareza, não do medo. Pare de terceirizar seu poder para as circunstâncias. O campo não está esperando você ganhar seu valor ou provar que está pronto. Ele está esperando por coerência. No momento em que você parar de perseguir mudanças externas e começar a incorporar o alinhamento interno, você perceberá isso. No início, serão mudanças sutis. Depois, maiores. Linhas do tempo se reorganizando. Resistências desaparecendo. Pessoas aparecendo que combinam com quem você se tornou em vez de quem você fingia ser. O campo não é uma fantasia. É a estrutura por trás da vida que você está vivendo agora. E sintonizá-lo não é escapar da realidade, é criá-la conscientemente. Quanto mais deliberada for sua frequência, mais fluido se tornará seu mundo, porque a energia não mente, ela revela, ela amplifica. E uma vez que você entende como moldá-la, você para de seguir as regras de uma realidade projetada para mantê-lo pequeno. Você começa a escrever novas regras. Você vem moldando sua realidade desde o início. Não porque dominou alguma técnica oculta, mas porque é isso que a consciência faz. Esteja você ciente disso ou não. A cada segundo você está enviando sinais para o campo e observando-os ecoar de volta. O problema é que a maioria das pessoas está criando inconscientemente, elas estão reagindo, repetindo, reciclando emoções e crenças que nunca foram suas. E então chamam isso de destino. Você já viu isso acontecer na sua própria vida? O mesmo tipo de relacionamento se repetindo. O mesmo estresse financeiro, mesmo quando a renda muda. As mesmas discussões repetidas como um disco riscado. Lugares diferentes, pessoas diferentes, mas, de alguma forma, a mesma história continua se desenrolando. Isso não é coincidência. É um padrão que existe sob a superfície. Um sinal que você vem transmitindo para o campo repetidamente. O mundo externo não está estagnado. Seu estado interior é que está. Jacobo Greenberg não acreditava em vítimas das circunstâncias. Ele acreditava em criadores que se esqueceram de que estavam criando. É por isso que seu trabalho não foi apenas revolucionário. Foi perigoso para o sistema. Porque se todos percebessem que já estavam moldando a realidade, parariam de esperar por permissão. Parariam de obedecer, parariam de entregar sua energia a sistemas que se alimentam de sua impotência. Começariam a sintonizar o sinal em vez de reagir ao ruído. É aqui que a maioria das pessoas se engana. Esperam que o mundo exterior mude para que possam sentir-se diferentes por dentro. Mas o campo não funciona assim. Não responde a implorações. Responde à frequência. Atrai-se o que se é, não o que se diz querer. Se você anda pelo mundo sentindo falta, medo, ressentimento ou vergonha, o campo reflete isso. Não para punir você, mas porque está ouvindo.
Ele está sempre ouvindo. Mas a boa notícia é esta: no momento em que você se torna consciente dessa dinâmica, pode começar a remodelar o padrão. Você pode começar a escolher sua entrada. Você pode se tornar a fonte do seu estado, em vez do produto do seu ambiente. Isso não significa fingir positividade ou suprimir a dor. Significa tornar-se íntimo da sua própria energia, perceber onde sua atenção permanece. Perceber quais pensamentos você alimenta, quais histórias você reforça, quais emoções você repete sem questionar. Não se trata de consertar a si mesmo. Você não está quebrado. Você está apenas sintonizado em uma versão de si mesmo, uma identidade, uma frequência que foi moldada pela repetição, pelo trauma, pela programação. Mas uma vez que você sabe disso, pode começar a se desligar disso. Você pode abandonar os pensamentos repetitivos que o mantêm preso. Você pode escolher novos pensamentos, você pode respirar de maneira diferente, falar de maneira diferente, imaginar de maneira diferente. E o campo, sem julgamento, começará a mudar com você. As pessoas pensam que a realidade é algo difícil e imutável, mas é mais como um parceiro de dança. Ela segue a sua liderança. E o ritmo dessa dança é definido pelo seu estado emocional, suas expectativas, sua visão. Quando você entra em uma sala, acreditando que não está sendo visto, muitas vezes é exatamente isso que acontece. Quando você fala esperando resistência, é isso que recebe. Quando você espera magia, ela começa a aparecer. Não é sorte, é alinhamento. E você já faz isso a vida toda, só não sabia. A parte mais dolorosa dessa constatação é também a mais libertadora. A vida que você está vivendo agora é o reflexo de uma versão de você que não precisa mais estar no controle. Você tem o direito de escolher novamente. Você tem o direito de abandonar identidades que foram construídas para a sobrevivência, não para a expressão. Você tem o direito de acreditar em linhas do tempo em que as coisas funcionam. Não porque você as forçou, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. Você nunca foi feito para viver em constante luta. Você nunca foi feito para se sentir desconectado de sua própria experiência. Essa desconexão foi treinada em você. Greenberg viu isso claramente. Ele sabia que, ao mapear a relação entre consciência e realidade, poderíamos começar a curar não apenas a nós mesmos, mas todo o paradigma que herdamos. Um paradigma construído sobre separação, escassez e medo. Mas essa cura não começa no mundo, ela começa dentro de você, no silêncio, onde você começa a ouvir novamente. No momento em que você capta um pensamento e pergunta: "Isso é mesmo meu?", na respiração, onde você para de reagir e começa a observar. Na escolha de carregar amor em vez de vergonha, curiosidade em vez de julgamento, visão em vez de dúvida. Porque a verdade é que você sempre teve acesso ao campo. Você sempre esteve criando. Agora, você pode fazer isso de propósito. Muito antes da neurociência, muito antes da psicologia e muito antes de Jacobo Greenberg pisar em um laboratório, os místicos antigos já sussurravam a mesma verdade. Tudo é mente. Os ensinamentos herméticos, as escrituras védicas, o conhecimento sagrado dos xamãs e videntes, todos apontavam para o mesmo princípio subjacente. A realidade não é objetiva, não é fixa, é mental, fluida e responsiva à consciência. O mundo exterior nasce do mundo interior e não o contrário. Greenberg não estava inventando nada novo, ele estava redescobrindo o que havia sido enterrado, o que havia sido chamado de heresia, mito ou superstição por sistemas que temiam seu poder. Ele chegou perto, mais perto do que qualquer um antes dele, de preencher o espaço invisível entre o conhecimento antigo e a ciência moderna. Sua teoria sintérgica não apenas ecoava a filosofia hermética, ela quase a provou. Ele descreveu o campo como um tecido unificado de potencial informacional, modulado pela consciência. O princípio hermético afirmava: como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. Linguagem diferente, mesma verdade. Greenberg deu ao místico uma estrutura mensurável. Ele transformou a metáfora em mecanismo. E foi isso que o tornou perigoso.
Porque uma vez que você pode medir a consciência, uma vez que você pode demonstrar que ela não está apenas presa no crânio, mas é, na verdade, não local, uma vez que você mostra que a atenção influencia os sistemas físicos, que a mente distorce a realidade, então você ameaça todos os pilares do controle moderno. Você ameaça o consumismo, a política, a religião, a educação. Você ameaça a mentira central de que sua realidade está fora de suas mãos. E quando você ameaça essa mentira, eles não apenas o ignoram, eles o apagam. Mas apagar não funciona mais como antes. Hoje, seu nome está sendo lembrado. Seu trabalho está ressurgindo. As pessoas estão começando a ver que suas ideias não eram marginais. Elas estavam décadas à frente de seu tempo. E quando você coloca sua pesquisa ao lado da antiga sabedoria hermética, a conexão é inegável. O campo que Greenberg estudou é o mesmo campo em que os místicos meditavam, a mesma fonte de energia com a qual os xamãs dançam, a mesma inteligência criativa que os sábios diziam que vivia dentro de todos nós. O Kybalion não é apenas um texto esotérico empoeirado, é um espelho. Ele reflete as verdades que Greenberg tentava mapear em seu laboratório. Ele ensina que o universo é mental, que a vibração é lei, que polaridade, ritmo, causa e efeito não são apenas conceitos espirituais. Quando Greenberg estudou estados alterados de consciência e harmonias das ondas cerebrais, ele testemunhou essas leis em ação. Quando falava sobre projetar a realidade através da interação do cérebro com o campo, ele estava descrevendo a transmutação mental, mudando o interior para transformar o exterior. E, no entanto, a maioria das pessoas ainda vive a vida como se nada disso importasse, como se a realidade fosse sólida, imóvel, externa, como se fossem passageiros impotentes em um trem conduzido por outra pessoa. Mas todas as tradições antigas, todos os ensinamentos sagrados, todas as descobertas místicas dizem o contrário. Você é o motorista. Você é o sinal. Você é a lente através da qual o campo se colapsa em forma. Greenberg viu o potencial do que aconteceria se as pessoas começassem a viver assim, não como pensadores idealistas, mas como co-criadores conscientes. Ele acreditava que uma revolução se desenrolaria, não política, não violenta, mas interna. Uma revolução da percepção. Porque no momento em que um número suficiente de pessoas perceber que suas mentes estão gerando sua realidade, as velhas estruturas começarão a desmoronar, não pela força, mas pela irrelevância. O controle se torna desnecessário quando os indivíduos param de abrir mão de seu poder. É por isso que os ensinamentos espirituais sempre foram enterrados sob dogmas. É por isso que a sabedoria hermética foi caracterizada erroneamente como ocultismo. É por isso que pesquisadores como Greenberg desaparecem enquanto o mundo celebra distrações superficiais. Porque a verdade é explosiva. Ela abala as fundações. Ela desmascara ilusões. E a maior ilusão de todas é que você está separado da inteligência que governa o cosmos. Você não está separado. Você é um fio no grande campo da consciência. Cada respiração que você dá envia ondas para o tecido do real. Cada decisão que você toma muda a probabilidade. Cada crença que você carrega ecoa no campo quântico e começa a remodelar o espelho pelo qual você passa todos os dias. Os herméticos sabiam disso. Os místicos viveram isso. Greenberg quase provou isso. Agora, a questão não é se isso é real. A questão é o que você vai fazer com isso. Agora que você viu a cortina ser aberta, não há como voltar ao que era antes. Você não pode deixar de saber o que passou a sentir em seus ossos. Que a realidade não é uma sequência fixa de eventos que acontecem com você, mas um reflexo vivo e pulsante de sua própria consciência. Que aquilo em que você se concentra se expande. Que aquilo em que você acredita se solidifica em forma. Que seu mundo interno não apenas molda sua percepção da vida, mas cria sua vida. Mas saber disso não é suficiente. A consciência é apenas o começo. O próximo passo é o mais difícil e o mais libertador. A responsabilidade, não da maneira que a sociedade lhe ensinou, onde responsabilidade
significava fardo, culpa ou dever, mas da maneira que Greenberg sugeriu. Você é responsável porque é poderoso, porque você já está participando desse campo, quer queira ou não. A única questão é, quão intencional você se tornará com isso? Veja bem, a maioria das pessoas vive uma vida reativa. Elas são empurradas pelas circunstâncias, governadas pelo humor, manipuladas pela mídia e hipnotizadas pelo medo. Elas não percebem que estão alimentando o mesmo campo que as impede de avançar. Sem saber, elas estão colaborando com os mesmos padrões dos quais afirmam querer se libertar. Não porque sejam fracas, mas porque nunca lhes foi ensinada a verdade. Elas foram ensinadas a obedecer, não a criar. Foram ensinadas a buscar validação, não intuição, a perseguir o que já foi feito, em vez de sonhar algo novo. Greenberg queria mudar isso. E se você chegou até aqui, significa que está pronto para continuar o que ele começou. Não em um laboratório, não em um livro, mas em sua própria vida, com sua própria energia, com as decisões que você tomar no momento em que este vídeo terminar. Começa pequeno, nos pensamentos que você questiona, na linguagem que você escolhe, nas emoções que você não reprime mais, mas aprende a observar. O importante não é a perfeição, é a presença. Cada vez que você se torna presente, você volta ao lugar do Criador. Cada vez que você responde em vez de reagir, você recupera um fragmento do seu poder. Cada vez que você decide, eu escolho esta realidade, você se alinha com uma versão de si mesmo que o sistema esperava que permanecesse adormecida. Porque a verdade é que o seu despertar ameaça tudo. Um indivíduo consciente é imprevisível. Não se pode vender-lhe um estilo de vida, manipulá-lo com medo ou governá-lo através da culpa. Ele pensa por si mesmo. Ele sente profundamente. Ele confia mais no seu mundo interior do que no ruído externo. Ele torna-se magnético, não porque dominou algum segredo, mas porque se lembrou do que a maioria das pessoas esqueceu. O universo já está a trabalhar com ele, não contra ele. Mas isso não termina com você. Esse é o próximo capítulo desta história. A ondulação. Quando você acorda, naturalmente desafia as pessoas ao seu redor a fazer o mesmo. Não através da força ou da persuasão, mas através da sua presença. As pessoas sentem quando alguém está vivendo em alinhamento. Isso lhes dá permissão para parar de fingir, para começar a questionar, para entrar em uma versão de si mesmas que não sabiam que estava esperando. E aqui está a parte que a maioria vai perder. Não se trata de manifestar uma casa maior ou conseguir mais seguidores. Trata-se de lembrar o que é sagrado, que sua mente é divina, que seu coração é uma bússola, que sua vida não é uma falha em um universo caótico, é o lugar exato onde o infinito se expressa através do finito. Greenberg sabia disso. Os místicos antes dele também sabiam. E agora você também sabe.